todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. E eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, aonde a Milena está? Já começaram a perceber que o cenário está um pouco diferente? E é isso mesmo, pessoal. O Histórias e Conexões hoje, o cenário está diferente. Está diferente por um motivo. Porque a noite de hoje, ela nos reserva muitas informações, nos reserva um bate-papo incrível, pois eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem ideia do tema que a gente vai tratar aqui hoje. E é muita informação, é muito conteúdo, e para não quebrar todo esse histórico do podcast Histórias e Conexões, eu vou começar apresentando os meus convidados desta noite. E também já começar agradecendo a participação deles. Então, Giancarlo, seja muito bem-vindo ao podcast Histórias e Conexões. O Giancarlo, gente, ele é gerente regional aqui do Sul. Afinal de contas, né, estamos em um lugar, Jean, que para você é muito familiar. Muito familiar. Desde os 14 anos é muito familiar. Que legal, e a gente vai contar essa história bem bacana. E ao lado do Jean tem o Fábio, que ele é um empresário e é um franqueado aqui da Zais de Joinville. Fábio, seja muito bem-vindo também ao podcast Histórias e Conexões. Muito obrigado, Milena. Estamos à disposição aí para a gente conversar um pouco sobre Zais. Que bom, é um prazer ter vocês aqui conosco. E, gente, vocês devem estar se perguntando, o que a Milena falou aí sobre Zais? O que Zais pode trazer de conhecimento para o meu dia a dia? Posso dizer para vocês, a maioria já tem conexão com a Zais e não sabe. Né, Jean? É verdade. Muita gente já ouviu falar, ou não ouviu falar, ou estudou alguma coisa. Ou usa os produtos da Zais e não sabe. E não sabe. E para a gente quebrar o protocolo aqui, Jean, do podcast Histórias e Conexões, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Por quê? Todos os meus telespectadores, eles sabem que aqui não tem roteiro pronto. Que as perguntas, elas vão acontecendo de acordo com a nossa conversa, de acordo com o nosso bate-papo. E eu quero te pedir para você trazer um pouco para contextualizar o que é a Zais que a gente tanto fala. Trazer um pouco da história dessa companhia. Gente, é uma companhia que já foi fundada há muito tempo. E se eu estiver errado, o Jean já vai me corrigir. Ela foi fundada em 1846 na Alemanha. É isso mesmo, Jean? É isso mesmo. No próximo ano nós completamos 180 anos de história. Uau! É um orgulho para mim, assim, falar de Zais. Eu costumo dizer que, assim, é a empresa que eu sou apaixonado. É um orgulho falar de Zais, mas também é uma coisa que me dá muito trabalho, porque é uma história muito longa. Então, a gente tem histórias para contar de Zais, assim, inúmeras, né? Mas, sim, ela foi fundada em 1846, em Jena, ou Jena, na Alemanha, por Carl Zeiss. O famoso Carl Zeiss, né? O famoso Carl Zeiss. E ele começou pequenininho e foi crescendo. Começou com microscopia, então a Zeiss, ela não é pioneira, mas ela tem excelência em microscopia, atua em diversas áreas, atua no segmento médico, né? Então, nós temos equipamentos de cirúrgicos, equipamentos de diagnóstico, né? Ela atua em medição industrial, ela atua no ramo de semicondutores, inclusive ela tem um potencial muito grande em semicondutores. Que legal! Essa nem eu sabia, gente. Medições industriais. E atua também no ramo de lentes, que é o nosso segmento, ramo de lentes oftálmicas, né? Que são as lentes para óculos, que é o ramo que eu trabalho desde os 14 anos de idade. Que interessante. Comecei com 14 anos e nunca mais deixei. É um ramo realmente apaixonante, né? E durante esses 180 anos de história, a Zais participou de grandes feitos da humanidade. Sei. Né? Então, a Zais ajudou os ganhadores do Prêmio Nobel a visualizar os glóbulos vermelhos. Uau, gente, isso aconteceu olha isso. há muito tempo atrás. Olha isso. Né? Alexandre Fleming, que descobriu a penicilina, usava microscópio Zeiss nessa descoberta, né? Na chegada do homem à Lua, a foto do homem na Lua foi tirada com uma máquina com lentes Zeiss. Gente. O telescópio Hubble, lá de trás, quando a gente estava, pelo menos a minha geração estava na escola, usava lentes Zeiss. Agora, recentemente foi lançado o James Webb pela NASA, tem tecnologia Zeiss embarcada. Então, a Zeiss tem uma longa parceria de tecnologia com a NASA, com a Google, o Google Earth,
usa lentes Zeiss para aquelas fotos que a gente consegue aproximar e chegar no detalhe aqui na Terra. São lentes de tecnologia Zeiss. Então, a gente tem, assim, uma vasta história, participa de grandes feitos da humanidade. Isso traz muito orgulho para a gente. Olha, o que eu falei para vocês, muitas vezes a gente não para pensar o quanto a tecnologia faz a diferença na nossa vida, né? A gente deu exemplos aqui, você falou, Jean, microscopia, tecnologia industrial, lentes, né? A gente estava até trocando aqui, contando um pouquinho dos bastidores, né? O Cris aqui, que cuida de toda a produção do podcast, a gente falou que ele comentou que as melhores câmeras são as que têm a lente de tecnologia Zeiss. E aí, quando a gente olha, imagina, participar da fotografia da Lua. Gente, há quanto tempo atrás? Olha como uma empresa revolucionou. E o que eu vejo que é mais importante na história da Zeiss, ela nunca está parada. Ela nunca, vou focar em um único negócio. Ela sempre se expande. E ela se expande com um dos pilares muito importantes, que é o quê? Inovação, tecnologia, cuidado. Porque senão a Zeiss poderia se acomodar. Ah, eu já sou referência no meu segmento, eu não vou investir em outra coisa. E não para, né? Não para. Inclusive aqui no Brasil nós temos, eu não conheço outra empresa do segmento que tenha, nós temos um setor de inovação. Que bacana. Dentro da planta do Brasil. E sustentabilidade também. É muito importante. Tá. E é uma vertente muito forte da Zeiss. E responsabilidade social. Perfeito. Então ela é uma empresa que ela abrange. Por esses motivos, é a minha paixão pela Zeiss. Sim. A gente fala de sustentabilidade, a Zeiss tem programas dentro da empresa, a gente atua fortemente na sustentabilidade, ecologia, compromisso social. A Zeiss é muito forte com compromisso social. Agora, recentemente, algumas curiosidades. Recentemente, durante a pandemia, teve o lockdown, os comércios todos fecharam. Sim. O segmento óptico pôde trabalhar com restrições, Sim. Então, mas diminuiu muito, né, Claro. o comércio. E, não sei se vocês lembram, na pandemia as empresas começaram a demitir muitos funcionários. Muitas, é verdade. E logo no começo, a Zeiss aderiu a um programa chamado Não Demita, Que legal. onde as empresas se comprometiam a não demitir nenhum funcionário pelo motivo da pandemia. Que bacana. E ela aderiu isso, e não só aderiu isso, como ela passou aos clientes. Então, a Zeiss apoiou os clientes, as óticas, que fizessem esse compromisso com a Zeiss. Se ela se comprometesse com a Zeiss de não demitir nenhum funcionário durante a pandemia por motivo da pandemia, Sim. a Zeiss subsidiava em produtos um X valor por legal. mês para ajudar a manter esses funcionários. Sim. Então, isso faz parte do compromisso social. Eu fico assim... Que legal. É uma ação que, mesmo faturando menos, Sim. mesmo com toda dificuldade, com Ela esse não apoio e perdeu. compromisso social, porque são famílias, né? E entre várias ações que a Zeiss tem, como doação de lente para crianças carentes, Sim. enfim, a gente tem uma responsabilidade social muito, muito grande. E a gente está falando, pessoal, de uma empresa que hoje, eu estava até atualizando os números aqui com o Jean e com o Fábio, mais de 36 mil colaboradores, já atua em mais de 100 países. Então a gente vê a grandiosidade de uma empresa que não perde essa proximidade, né? Por quê? São muito conhecidas as lentes Zeiss. Quem conhece, né? Os telespectadores do podcast sabem o quanto eu, Milena, sou defensora de saúde ocular, né? Então, nada melhor do que você cuidar da sua saúde ocular e ter um óculos ali, uma lente que seja personalizada para você. Porque muita gente acha que é fácil. Eu fui no oftalmologista, passo ali em qualquer lugar, coloco o óculos e saio usando. Eles não sabem o impacto que isso pode ter na sua vida, né? Se você não tem esse conhecimento e essa tecnologia para te ajudar no dia a dia. E tem alguns segredos que daqui a pouco eu vou contar também, que eu estava conversando aqui com eles nos bastidores. Gente, tem lente que até eu desconhecia. E olha que eu atuei em oftalmologia durante muito tempo, claro que do outro lado. Mas a gente vai falar aqui também sobre tecnologias que são tecnologias, assim, fantásticas. E, Jean, quando a gente fala de sul, né? Você que cuida de toda a região sul aqui. Em Joinville é um pouco diferente, você sente que a região sul, o público que está aqui, que acompanha, que vem na ótica, tem essa preocupação também com ter acesso a uma lente que é uma lente de qualidade, que é uma lente digital, que a gente vai falar sobre isso também, que é uma das tecnologias que a Zeiss traz,
Você percebe isso também, que o cliente aqui da região sul, ele é um cliente exigente? É um cliente bastante diverso, É? vamos dizer assim. Isso é uma característica nacional. Porque a falta, talvez até seja culpa nossa, ou não culpa, mas a falta de condições de fazer chegar a informação a todas as pessoas. E a gente já está falando aqui também tanto sobre tecnologia, e o Jean, como gerente sul, você não atende só aqui Joinville, você atende outras cidades também. Jean, você também vê no perfil desse cliente, desse consumidor, uma exigência maior? Ou isso hoje já caiu um pouco ali na normalidade? Porque a gente sabe, quando você tem a informação, você vai buscar, né? Você vai querer saber qual é o produto que vai te entregar, o porquê, qual é aquele valor agregado que está sendo passado no momento que eu estou trocando aquela informação. Afinal de contas, muitas vezes a pessoa chega aqui com a receita, né? E aí ela acha que é tudo igual. E aí passar isso também para o consumidor, muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. O público é bastante diverso, né? E você falou tudo. O conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais exigente você fica. Sim. E então, cabe a nós, das AIS, levar esse conhecimento aos consumidores. Né? Mas o consumidor é diverso. Eu recomendo, busquem informação do produto que você está comprando, busquem saber os detalhes do produto, porque não é tudo igual. Existem, dentro de lentes, existem várias lentes. Existem muitas lentes e muitas tecnologias. E aí vai do consumidor escolher um bom produto que atenda a necessidade dele, no preço, né, no valor que ele gostaria de pagar, o valor que ele gostaria de investir. Claro. E existem várias possibilidades. A gente compara muitas vezes com um carro, existe o carro básico e o carro completo. Então, todos eles andam, mas tem as diferenças e o conforto. Mas isso o consumidor pode buscar dentro de uma loja especializada, o conhecimento e buscar as diferenças e perguntar das diferenças. Né? E as tecnologias são as mais variadas possíveis. Nós temos tecnologia de filtro de luz azul, por exemplo. Olha. Isso sai em todas as lentes das AIS, já sai de fábrica o filtro de luz azul. Eu não preciso pedir, já está na minha lente. Já está na tua lente. Né? Eu não gosto do filtro de luz azul. Ele pode pedir para tirar. Ah, que Mas interessante. por ordem já sai da fábrica com o filtro, que é a proteção. As AIS trabalham muito com proteção. Sim. Filtros de 400 nanômetros UV, 100% de filtro UV. Isso em todas as nossas lentes já saem. Nós somos a única indústria que 100% dos produtos saem com 100% de filtro UV. Que legal. Os concorrentes têm também essas tecnologias, mas não é em 100% da linha, não é 100% de UV. E pode ser colocado também. Né? Então, preocupado com a saúde, as AIS já saem da fábrica. E muitas vezes o consumidor não tem essa noção. E depois, na construção da lente, várias tecnologias, várias personalizações. Perfeito. Nós temos as nossas especialidades, que a gente chama. Aí nós temos lentes para direção, para quem dirige muito. Nós temos lentes de gerenciamento de miopia, para crianças que têm uma miopia axial, que a gente chama, que é a miopia que progride muito rapidamente. E nós temos uma lente que ajuda a frear esse avanço, com o objetivo de que ela chegue numa idade operável, vamos dizer assim, que dê para fazer a cirurgia, com uma dioptria com um grau operável também. Né? Esse produto ele não estabiliza a miopia, mas ele regride o avanço para que esse avanço não seja tão grande que chegue na idade de operar e não possa mais fazer a cirurgia. Né? Nós temos lentes para esporte, nós temos lentes para escritório, para quem trabalha muito com o computador. Fica muito tempo na frente do computador. E aí, de acordo com o perfil de cada usuário, dentro da loja, conversando com o consultor, expondo, o consultor vai indicando o melhor produto, o produto que mais atende à necessidade da vida desse cliente. Que legal, quanta coisa. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Jean, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, e eu achei muito interessante. E vou pedir para ele falar aqui para a gente qual é a missão das AIS. A missão das AIS é bastante aspiracional, né? A missão das AIS é ajudar as pessoas a verem um mundo melhor. É linda, é uma missão forte, porque, imagina, 36 mil pessoas, né, diretamente
muitas pessoas indiretamente fazendo parte de uma missão, né, de um cuidado, porque afinal de contas eu estava lendo um estudo que 80% da população vai ter algum problema de visão, né, e que se a gente trata com prevenção, é melhor prevenir do que remediar, já dizia minha avó. Nós estimamos que até 2050, 50% da população brasileira precisará usar óculos. Olha isso. E isso vai de encontro com a missão das AIS. A missão das AIS. E você comentou que desde os 14 anos você está envolvido. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar em ótica, né? Num laboratório fabricando lentes. Né? Antigamente as óticas, por logística, por tecnologia, normalmente as óticas tinham seu laboratório pequeno onde confeccionava-se as lentes de vidro ainda, de cristal. E com 14 anos, naquela época a gente podia trabalhar com 14 anos, foi em 89. Em 89 eu entrei num laboratório onde aprendi a fabricar as lentes e depois fui aprendendo cada vez mais, aí tive a oportunidade de entrar em empresas maiores, sair de uma ótica pequena, entrar em empresas maiores e faz 6 anos que estou nas AIS gerenciando os 3 estados do Sul. Que legal, ou seja, o amor começou desde cedo e se perpetuou e se juntou a algo que é muito grande, que é muito forte, e a AIS, ela carrega, além de uma história muito bonita, carrega muita seriedade, e nada melhor do que a gente fazer parte de algo que é sério, de algo que realmente muda o conceito das pessoas, muda a vida das pessoas. Muda a vida. Né? E eu acho que esse é a maior paixão. Você não sabe como é gratificante você fazer parte de ajudar uma pessoa a enxergar. Né? Por uma pequena parte que você faz, né? Eu lembro que com 14 anos eu fabricava as lentes, eu trabalhava no laboratório, mas a gente levava, o laboratório era separado da loja, nós levávamos as lentes lá, eles colocavam na armação e a gente participava da entrega dos óculos. Uau! Essa entrega de óculos, principalmente para pessoas com alta graduação que enxergam, nossa, a alegria é muito satisfatório ver que você produziu aquele produto que está ajudando a pessoa. E eu acho que a paixão vem daí. Nunca mais eu saí do ramo. Que legal, que coisa boa. E agora eu vou começar a fazer algumas perguntas para o Fábio. Ele falou também que estava nervoso, mas eu já contei para ele que tem já tive o prazer de ter várias pessoas aqui no podcast. É normal, tá? Vocês podem se sentir no sofá de casa, né? O cenário está diferente, mas as poltronas vocês conhecem, né? As poltronas estão aqui compondo esse cenário lindo de hoje. E Fábio, você como empresário, como alguém que realmente sempre buscou, né, ter o seu negócio, como é que foi para você? Como é que veio também essa conexão com o mundo da visão, depois com o mundo das AIS? Conta um pouquinho pra gente como é que isso tudo, como é que esse namoro começou? Tá bom, eu não tive a experiência que o Jean teve, né? Já desde pequeno no segmento ótica, a gente veio através de profissionalização, através de trabalho em empresas de grande porte. Mas todo brasileiro, acho que tem vontade de ter um negócio próprio, né? E lá em casa a gente também tinha. E de repente surgiu, entre conversas de amigos, começamos a falar sobre ótica. Isso fazem 10 anos. E de repente um dia, eu sentado vendo TV, minha esposa do lado, ela, Fábio, isso que foi? Tem uma ótica para vender em Joinville. Que legal. E, pois só falta você ver, eu já comprei. Meu Deus! Horror, né? Uma coisa é ter vontade de ser empresário, outra coisa é se deparar para ser empresário, né? Bom, e lá começou. Ela trabalhava, eu também, né? A gente começou a gerenciar a ótica primeiro de uma forma remota. Passou um ano, ela veio com o papinho de novo. Fábio, sim, lá vem, né? Aí veio a segunda, passou um ano, terceiro. Uau. Hoje a gente está com 7 óticas e as AIS veio no meio dessa história. Porque a gente sempre, quando começamos com o segmento, a gente sempre tinha a visão de fazer algo diferente, de não somente olhar o contexto social, como o Jean comentou, depois eu tenho até um exemplo para dar, mas também de oferecer ao público algo que realmente a gente quisesse comprar. Né? Então a gente veio nessa balada. E acho que foi no 3º ano de ótica, começou um namoro um pouco mais próximo com as AIS, né? Onde as AIS, acho que talvez pela característica da nossa empresa, das nossas óticas, convidou, né? Vocês não querem ter uma AIS Vision Center? Que legal. Poxa, o que é uma AIS Vision Center, né? Essa ia ser minha pergunta, né? o que é a AIS Vision Center, né?
Eu disse, caramba, não dá para vender tudo lá? Assim, não dá, né? E Zais Vision Center é literalmente uma marca registrada da Zais, é um posicionamento estratégico da Zais, de posicionamento de marca, né? Todo um preparo não somente do ambiente de atendimento, mas principalmente do ambiente do atendimento, né? Porque os profissionais que trabalham no Zais Vision Center, eles precisam ter uma alta qualificação entre conhecimentos dos produtos oftalmológicos da Zais. E é isso que acontece. Toda semana tem treinamento, toda semana tem reunião. Vira e mexe a gente é auditado por um cliente oculto para ver se a gente está fazendo certo ou errado. Mas enfim, é todo um contexto para poder realmente trazer para o público, né? O que é uma Zais, porque a gente representa a marca Zais. Perfeito. E quando veio esse conceito para a gente, disse, poxa, tá casando com o que a gente pensa, tá casando com o que a gente gosta de fazer, e por que não, né? Fomos visitar uma Zais que na época estava abrindo em Blumenau, daí se encantamos com o ambiente, porque esse projeto que você vê aqui é um projeto alemão, é um projeto exclusivo da Zais, né? E todas as Zais no mundo, elas precisam seguir esse mesmo padrão de arquitetura e o mesmo padrão de atendimento. Então a gente ficou babando, né? Disse, tá bom, vamos em frente, né? Então vamos abrir uma Zais Vision Center e estamos aqui até hoje trabalhando aqui em Joinville. Joinville só tem uma Zais Vision Center. No Brasil já alcançamos a marca das 200 lojas de Zais Vision Center no Brasil. E tem uma meta, acho que muito desafiadora, né, Jean, de crescer ainda mais em cima disso, né? E esse projeto da Zais Vision Center não é só um projeto brasileiro, é um projeto mundial, porque Zais está no mundo, então temos Zais Vision Center desde a Alemanha, Arábia Saudita, China, Japão, enfim, acho que quase todos os países, né? E já deve estar alcançando algo perto de umas 300 ou mais lojas Zais Vision Center no mundo, né? Uau! Então esse é o projeto, né? Mas voltando àquilo que eu tinha que falar isso, né? O Gê falou sobre diferenciação, falou sobre produtos diferentes, né? E falou sobre a questão social, quando ele falou sobre ver uma pessoa enxergar. Não faz muito tempo, uns 2 anos, junto com a Zais, a gente fez um trabalho voluntário com o Lions Clube de São Bento, aqui de Joinville, onde que a gente adotou uma escola e dessa escola mais de 200 crianças a gente triou para ver se tinha dificuldade de visão. Crianças, eu digo até de 6, 7, 8 anos no máximo, ou seja, bem no início do processo de aprendizado. E depois dessa triagem, o próprio Hospital Sadalamin concedeu espaço no sábado, onde que atendemos em torno das 200, 45 foram selecionadas, foram 40 crianças que passaram por uma consulta lá no hospital, e dessas, aquelas que realmente precisavam de correção visual receberam seu óculos e uma lente Zais na época. E quando a gente foi fazer a entrega, o relato do Jean é verídico. Eu mesmo fiz a entrega de uma menina, coloquei o óculos nela, ela assim, mãe, disse, meu Deus, deu um B.O., né? Alguma coisa Fiz algo errado. Fiz algo errado, né? Ele disse, o que foi, né? Daí a mãe já veio do lado, o que foi, filha? Disse, não, nossa cultura é diferente. Oh, meu Deus do céu. Ali eu percebi o que é enxergar. E a gente tem percebido, né, ao longo do tempo, porque você está acostumado, né, a enxergar do jeito que você está. Mas enxergar correto, enxergar transparente, principalmente as crianças, elas não sabem o que é, porque elas nunca vivenciaram isso. Então, e tem muita gente realmente, o Jean falou de 50%, eu acho que isso foi muito pessimista, Jean, eu acho que é muito mais do que isso. Mas tem muita gente que tem realmente problema de visual, não consegue enxergar direito, mas não se dá conta com isso. Não sabe que não enxerga, né? E é impressionante, mas é um mundo realmente bastante cativante, bastante desafiador também, né? De poder realmente mostrar o que é um produto Zais. Os outros fabricantes têm ótimas tecnologias da mesma forma, né? Mas Zais, não sei, acho que pelo esse espírito é uma empresa grande, sim, há regras, há
procedimentos, mas mais do que isso, ela é mãe. Ela está aí para ajudar. Temos vários relatos em cima disso, né, o tempo inteiro. Ela sempre fala, poxa, se der algum problema, vamos primeiro ajudar, depois a gente vê o que a gente faz com a questão burocrática, né? E é bem isso. E esse espírito inovador que o Jean colocou também é muito verdadeiro. Você sabia que, recentemente, as AIS... E aí entra a questão de personalização, porque hoje em dia, não é como você comentou no início, né? É uma lente, é um pedaço de plástico, você coloca na frente e sai enxergando. Não, cada lente ela é uma ferramenta. Sim. Que nem um canivete suíço, né? Você precisa cortar alguma coisa, então tu tira a faca. Se precisa parafusar alguma coisa, então é uma chave Phillips. Lente é a mesma coisa. Então, a ZAIS está indo para um caminho de trazer para o mercado personalização. O Jean falou sobre a Drive, né? Ou seja, uma lente específica para quem gosta de dirigir, uma lente específica para quem gosta, quem está na frente do computador o tempo inteiro. Mas agora a gente está indo para um caminho de perfil de etnia. Então, agora, recentemente, a ZAIS lançou uma lente que é para a etnia asiática. Que legal. Específica para eles por causa das características anatômicas que a etnia apresenta, que são um pouco diferentes das nossas aqui. Então, existe uma personalização específica para isso, por exemplo, né? Ainda está bem recente isso, né? Está mais restrito, acho que inicialmente aqui na ZVC, mas eu acredito que brevemente isso vai acabar sendo aberto para o mercado também. Então, olha só o pensamento lá na frente, o pensamento da diferenciação, o pensamento de trazer para o mercado coisas que realmente ajudem e sejam específicas, que hoje em dia não dá para mais ser genérico. Verdade. Hoje em dia temos que ser especialistas naquilo que a gente faz, né? Isso é ZAIS, é isso que eu vejo como ZAIS, né, Mina? Que legal. E essa chancela, né? Tudo que você comentou. Você já tinha experiência com ótica e vem um parceiro que é um parceiro grande ao qual você poderia pensar, é grande, eu vou ser só mais um. E a ZAIS não tem isso, né? Não é só mais um, é você fazer parte da jornada, é você construir junto, nos momentos das dificuldades, dividir, né? Dizer eu tenho essa dificuldade, me apoia nesse sentido. E essa proximidade de vocês, ela é real, né? Acredito que você, Jean, visite muito essa unidade, visite as outras unidades também. E essa conexão, ela é uma conexão perene, que dura porque o seu parceiro, ele tem que estar bem também. Né? E como o Fábio comentou, é um time que requer treinamento, vocês investem tempo, cuidado, porque isso tem que chegar no paciente, né? No cliente que está aqui. E a pessoa que chega, ela é leiga, ela não vai saber muitas vezes, ela sabe que ela tem uma necessidade. E repassar isso para quem está aqui, para o consumidor final, é um papel muito importante. Traduzir todo esse conhecimento em uma linguagem que a pessoa consiga absorver. E vocês estão juntos nessa caminhada. De mãos dadas. É isso aí. Mais ou menos, né? Você fica ali, fica aqui, mas a gente tá junto. Não dá de mãos dadas, senão dá um problema. A ZAIS ela acredita muito na parceria, né? Então, a ZAIS Indústria trabalha com clientes parceiros. E aí é justamente essa proximidade. Então, nós temos os franqueados, que são 200 lojas aproximadamente. Nós temos mais de 2.300 óticas independentes no Brasil que fazem parte de um programa de parceria. Né? E são quase 30 mil óticas no Brasil que podem vender ZAIS. Mas esses mais próximos, essas empresas que se dispõem a oferecer ZAIS como primeira opção, a se especializar em ZAIS, a gente faz um trabalho muito próximo, um trabalho realmente de capacitação. Isso, claro, na negociação comercial envolve benefícios, envolve outras negociações, mas principalmente a especialização para que o consultor tenha a capacidade, a condição de entender a necessidade do consumidor e poder indicar o produto que melhor vai atender a necessidade do dia a dia dele. Né? Então, eu vi esses videozinhos, assim, mas era uma entrevista muito bacana, onde o entrevistado falava: se o McDonald's perguntasse para o brasileiro o que ele queria,
O McDonald's ia vender feijão e arroz, Verdade. né? Porque, mas não é culpa do consumidor. É que o consumidor ele sabe que ele quer enxergar bem, mas ele não sabe exatamente. Então, essa conversa dentro de uma loja especializada é muito importante para ter o produto mais adequado, né? E eu tenho uma pergunta para o Fábio agora. Fábio, há quanto tempo existe a Zais Vision Center aqui em Joinville? Ela foi inaugurada em final de novembro de 2019. Olha só que época, né? Que época, Que época. quase ali na pandemia. Aí, em dezembro, que não dá para fazer muita divulgação, todo mundo querendo ir para a praia e tal. Só quer óculos de sol e vai, olha Janeiro, lá. cidade vazia, porque todo mundo está na praia. Aí chegou final de fevereiro, março, o lockdown para tudo. Meu né? Deus do céu. Foi assim a nossa abertura, né? E então a gente está completando esse ano, teoricamente, 5 anos, 5 anos, sim. 5 anos de existência. E o Jean falou sobre na pandemia, esse negócio também curioso, que a Zais deu a mão, né, para ajudar as óticas, etc. Não foi muito diferente aqui também, né? Tanta flexibilização que foi dada, né, perante as Zais. Por isso que eu digo, a Zais realmente é uma mãe em termos de relacionamento. Eu acho que é pela cultura, a cultura alemã prima por qualidade, sim, mas prima por transparência, honestidade, né, e ética. Sim. Então, se ela tem um parceiro que é ético, transparente e honesto, ela abre a casa totalmente, né? E é isso que atrai ainda mais, né, o processo. Mas nós temos realmente 5 anos aqui já de vida, né? E é interessante que, apesar desses 5 anos, com todo o esforço, né, de trabalho, ainda tem muita gente que não sabe o que é uma Zais Vision Center. Verdade. Né? Às vezes, até mesmo Zais, né, com todo o trabalho que a Zais faz, às vezes as pessoas perguntam, Zeis? Porque é escrito como Zeis. É Zeis? Não é Zeis, é Zais. Mas não tem essa conexão do tamanho que é essa empresa, né? E a história de 180 anos que está aqui por trás. A área ótica, eu diria, acho que perante o faturamento total das Zais é uma parcela 20%, 30%. Eu não sei precisar esse número, mas a gente faz uma pequena parte, né? Uau. Exato. Aqui no Brasil é bastante relevante a parte ótica, né? No Brasil é bastante relevante a parte ótica, mas globalmente eu não sei precisar o número. Uau. É isso que deixa a gente admirado, né? Eu estava lendo um tempo atrás, eu acho que foi o diretor da ZVC, que é o Marcelo, comentou que a Zais, o foco dela é precisão e visão. Então, tudo que tiver envolvido com tecnologia que envolva precisão e visão, ela tenta estar no meio. Que é o contexto telescópico, né? Enfim, as câmeras, os aparelhos de precisão, montagem dos semicondutores. Cirúrgicos, né? Que requerem os planetários, né? Os planetários, a gente estava falando também, é algo, imagina. Isso. E é interessante que, às vezes, algumas pessoas não conhecem essa magnitude, né? Do que é uma Zais, que não é simplesmente uma lente, tem muita coisa por trás, né? Você estava falando sobre produtos, e é isso mesmo, no segmento óptico, a lente não é um plástico, e o ruim é assim, né? Quando você vai conversar com o cliente, né, ele apresenta as necessidades deles, você está vendendo éter. Porque não tem como ele pegar, não tem cor, não tem malha para ver se é gostosa a malha ou não é, né? Ele tem que acreditar naquilo que o consultor óptico está falando. Então, por isso, de novo, a necessidade da especialização para conseguir traduzir o que é realmente o benefício que aquela lente vai dar para a necessidade daquele cliente. Verdade. E não simplesmente vender uma lente por vender uma lente, né? E vai mais além, eu acho que você está vendendo uma expectativa, no momento da venda você está vendendo uma expectativa, mas o teu compromisso é entregar a expectativa. Isso. Né? Verdade. E essa entrega é bastante interessante, e essa consultoria bem feita tem que existir, né? Senão você não consegue atender, porque muitas vezes você vende um produto muito bom, mas esse produto muito bom não atende a necessidade do... Por quê? Porque foi mal, não dá para dizer assim. Não foi bem conduzido, né? Não entendeu, muitas vezes não entendeu bem a necessidade do cliente e está procurando atender uma outra necessidade que não era a principal. Então é um desafio bastante grande, aqui na ponta, na loja, é um desafio bastante grande. Eu imagino. E a gente falou sobre tecnologia e não sei se
se os nossos telespectadores também acompanham, gente, a gente fala muitas vezes de Zeiss e a gente acha que é só o óculos de sol, o óculos de grau, perdão. Aquele que, né, eles inclusive são garotos propaganda, como vocês estão vendo aqui, os dois estão usando lentes Zeiss, né? Então, é pré-requisito, né? E não tem só a lente de grau normal. Eu tive o prazer de conhecer a ótica aqui um pouco antes, né? Já conheci o Fábio e a Emelise. A gente consegue personalizar a lente do seu óculos de sol, né? Eu fui usuária de óculos por muito tempo. E eu usei, não vou dizer a marca, mas vocês vão saber qual é, aquela lente que quando eu ia para o sol, ela escurecia. E aí foi muito engraçada a minha experiência, porque eu jovem, tinha miopia alta ali, eu não conseguia ficar sem óculos. E aí minha irmã, não compra esse óculos que você não vai se adaptar. Aí o que a cabeça dura que fez? Foi lá, escolheu essa lente. Gente, eu ficava tonta, porque literalmente, né? E aí depois eu falei, não quero mais esse óculos. E aí eu tive a oportunidade e consegui. Comprei uma lente Zeiss, aí a vida mudou, porque literalmente eu consegui me adaptar, estava numa jornada que eu tinha que estudar bastante, então ficava muito tempo ali lendo e mudou. E aí a gente fala de tecnologia aliada à pessoa com a sua necessidade, que é toda essa jornada que vocês comentaram. Então, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho dessas lentes que a Zeiss traz, a gente falou aqui de uma forma muito ampla, mas sobre essa tecnologia, por exemplo. Você sabia que o motorista, você que dirige muito, pode ter uma lente personalizada? Porque quando eu fiz a cirurgia, a correção a laser, no início, isso era normal da adaptação, o farol do carro, quando batia no meu olho, eu tinha sensibilidade. E aí, passou um tempo, hoje em dia não tenho mais. É bastante natural. Mas para dirigir ali à noite, eu sentia muita sensibilidade. Olha aí uma lente que poderia talvez ter me ajudado ali naquele momento de adaptação. Eu deixei um tempinho ali, falei, não quero dirigir agora, porque vai que eu tenho, né, algum problema, não tive nada. Informação, né? A pessoa está passando por aquele momento. E eu sei que tem vários tipos de lentes. Então, eu quero pedir para os especialistas, porque eu não sou especialista nessa área, falarem um pouquinho desses tipos de lentes. Até para a gente também, Fábio, deixar as portas abertas para que as pessoas possam vir conhecer esse espaço. Gente, é lindo. Vocês estão acompanhando um pouquinho aqui, através dessa captação do episódio de hoje, mas eu chamo vocês para conhecerem esse espaço. Ele é lindo, ele é aconchegante e vocês vão sair daqui de boca aberta com tudo que vocês vão aprender. Então vamos falar um pouquinho das lentes que a Zeiss oferece para o consumidor, porque eu tenho certeza que depois eu vou receber ali um monte de perguntas das pessoas querendo saber um pouco mais. Tá bom. Bom, falar um pouquinho então, você falou de diferentes tipos de lentes, né? Você sabia que tem uma lente da Zeiss que ela é apropriada para quem usa muito lente de contato, por exemplo? Gente, não. Eu não sabia. Por quê? O que acontece? Lente de contato, você tem que tirar e tem que oxigenar o seu olho. Eu fui usuária de lente, depois do óculos eu fui para a lente e depois da correção. Aí vem uma lente da Zeiss que é para ajudar nesse processo, né? Nesse processo de descanso, no processo de relaxamento do olho, por causa do uso intenso de uma lente de contato. No final do dia, o olho da gente já está, eu falo, cansado. Eu tinha que chegar a tirar, porque o olho realmente pede, né? Exatamente. Que legal. Aí tira a lente e já usa, tira a lente de contato e usa. Isso, para te auxiliar no processo de relaxar, de oxigenar seu olho, etc, etc, né? Que legal. Você falou sobre dirigir. Realmente, pô, quem é que aqui já não dirigiu de noite chovendo, né? Com o farol do carro vindo ao contrário, quer dizer, você olha na frente e não enxerga nada, só vê brilhos para tudo quanto é lado. Aquele né? entardecer, quando o sol está Pior ainda. É terrível. Pior ainda, pior ainda. Então tem uma lente que vai te filtrar justamente esses brilhos para te dar clareza da visão, para que isso não te incomode, isso não te atrapalhe na questão de segurança. É uma lente, eu sempre digo, essa lente é uma lente para te dar segurança ao dirigir, evitar que gere um problema, gere um acidente, gere um atropelamento, seja lá o que for, porque a gente realmente não enxerga, né? Sim. No entardecer, o sol batendo contra, Sim. né? Ainda o asfalto de repente um pouco molhado e pronto. Acabou, você não enxerga nada. Verdade. Né? E a lente filtra isso. Né? Outra lente, quando a gente fala de... Isso é muito comum, sabe? Hoje em dia, usar o computador, ou trabalhar com o computador, está em tudo quanto é canto. Só que o computador, ele tem algumas características nele, ou seja, ele está muito próximo de você, e você usar uma lente multifocal comum, tradicional, te gera um pouco de desconforto, porque você vai ter que estar movimentando a sua cabeça muito para um lado e para o outro, né?
Então existe uma lente para você trabalhar no escritório. Para você ter mais conforto, mais né? conforto no uso do computador. Ele te amplia bastante a área adequada para você poder estar enxergando a tela do seu computador de uma forma bastante ampla. Que legal. Então, lente são ferramentas, não é um pedaço de plástico que qualquer coisa serve. Verdade. Depende, eu já tocou num assunto bem importante, é o entender, afinal de contas, qual é o perfil da pessoa, o que ela precisa. A gente não está aqui para vender qualquer lente para o cliente. Vender, não, né? por vender. A gente quer que ele tenha uma lente que solucione os problemas dele, né? Seja num valor extremamente baixo, que às vezes já resolve, claro, ou um valor intermediário, ou mesmo um valor alto, que talvez seja realmente necessário dentro do contexto, né? Desculpa, recentemente nós lançamos uma lente chamada Young. Essa lente ela foi pesquisada e desenvolvida para crianças de 6 a 20 anos. Olha. Ela tem a tecnologia que ela não só corrige a dioptria, mas a correção da dioptria é a graduação dos óculos. A correção da dioptria não depende somente do grau que está na lente. Sim. Depende de ergonomia, depende da armação escolhida, do tamanho. E as crianças têm o desenvolvimento. E durante o desenvolvimento e o crescimento, altera a face, altera a altura do nasal, altera a orelha. E isso tudo altera a posição em que o óculos fica. Que legal! Os jovens também, agora, não sei se vocês já repararam, os jovens estão usando os óculos mais assim. Eu falo quase caindo, né? Mas isso... Minha avó usava assim, agora os jovens estão... Isso, mas por que os jovens estão usando óculos assim? Aí que vem a parte da pesquisa e entender. Estão usando óculos assim porque dessa forma ele traz a zona central do óculos mais para baixo, que a zona central é onde a gente enxerga com mais qualidade, não que a gente não enxergue, mas a gente enxerga com mais qualidade na zona central. Então quando você faz assim, você traz a zona central mais para baixo, que facilita o uso do celular. Ah, os danadinhos ali, ó. Isso, então essa lente ela compõe todas as tecnologias, compõe várias tecnologias que compensam isso tudo, então o jovem consegue usar o celular sem ter que abaixar um pouquinho, para ter mais conforto. Ela traz toda a personalização de acordo com a idade da criança e anatomia de face. E essa lente vem com o benefício de 2 trocas por ano. Que bacana, ou seja, a criança vai crescendo ali. Porque a criança normalmente ela precisa ir ao oftalmologista mais recorrente, de 6 em 6 meses a gente recomenda. Né? E também tem o crescimento anatômico dela. Então, se ela faz essa lente Young com toda essa personalização, daqui 6 meses vai ao oftalmologista, a graduação dela troca, ele vem numa ótica e pede a garantia dele, pede essa troca e faz. Então, a lente já vem com 2 trocas, já pensando nisso tudo. Bacana. Então, assim, são inúmeras as lentes que tem, as escolhas são das mais variadas possíveis. Existem... E aqui a gente falou pouco ainda, né? Então, assim, se nós formos falar de lentes aqui, existem... Mas acho que tem um ponto bem importante a gente comentar nesse contexto. Você falou dos jovens, né? Você sabe qual é a principal doença da década, do século, sei lá o quê, relacionada aos olhos, que está progredindo de uma forma assim assustadora? É miopia. Miopia. E tu sabe por quê? Por causa dos computadores, celulares, etc., eu ficar olhando de perto. Todo lugar, né? Então, olha só o contexto, né? Talvez muitos pais se perguntam, tá, mas o meu filho não tem grau, não precisa usar óculos porque não tem a necessidade de correção nesse momento. Só que ele está esquecendo de que os raios, né, que é a tal da luz azul que está vindo no aparelho, estão incidindo nos olhos da criança. Sim. Então, por que não ter uma lente sem grau? Claro, isso é possível. Claro, né? Olha que legal. De proteção. Sim. Né? Eu lembro quando a minha filha, ela ainda tinha acho que 12 anos, por brincadeira, ela tinha um óculos lá na ótica que era com um filtro, né, de luz azul, estava no início dessa história. E ela pegou e colocou óculos para brincar lá no celular e tal, não tinha grau aquele óculos. E ela assim, pai, como esse troço aqui é gostoso? Olha, você come assim gostoso, conforto, Nicole? né? Não, porque tem conforto, a luz não está me machucando. Aí eu parei e disse, poxa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? O que a gente fez? Bom, vamos arrumar um óculos para ela, né? Para poder... Como proteção. Como proteção, realmente. Claro. Isso acho que é uma dica importante. Não é uma questão de vender uma lente, não. É uma questão de proteção para os filhos e as crianças que estão aí crescendo. Porque o avanço da miopia
oriunda do uso dos aparelhos celulares É enorme. Isso gera uma tendência de uma progressão, né, de aumento de grau muito drástico. Então, por que não blindar elas um pouco? Verdade. Uma lente 100 grau. E mesmo não só os jovens, né? As pessoas, tem muitas pessoas que não estão, já têm lá seus 24, 25, 30 anos, não estão precisando de nenhuma correção visual, mas estão o dia inteiro na frente do computador. Ontem mesmo a gente estava fazendo um trabalho, né, de conscientização numa empresa, e eu comentei isso, né? Disse, existe essa lente? Existe. Você não se sente no final do dia com o olho ardendo, cansado? Você, puxa, todo dia eu estou com dor de cabeça e meu olho está lacrimejando. Mas é isso, meu caro. Se protege, que nem um protetor solar. Verdade. Coloca um filtro nos teus olhos. É verdade. Então, eu acho que isso é um negócio importante que muitas pessoas entendem. Óculos é só para quem precisa. Só para quem precisa. Né? Em termos de grau, e não é verdade. E o importante é que, gente, pelo menos uma vez ao ano, uma consulta com o oftalmologista. Isso é crucial. Uma coisa que vocês falaram é importante. Muitas vezes a criança não reclama porque ela não sabe. Ela foi acostumada, ela se viu a vida inteira enxergando mal. E o que é enxergar mal? Ela não sabe julgar o que é mal, o que é bom. E quando você coloca um óculos e a criança vê, né, o meu filho mais novo, ele teve que usar óculos. E eu procurei o oftalmologista na época porque eu achava que ele era estrábico. Aí, a partir disso, identificou, hoje o Rafa está com 15 anos, não usa mais óculos. Então, eu vi lá no início, ele estava com 5 anos, e aí acompanhei, fiz todo o acompanhamento. Então, a questão da conscientização ela é muito importante. Então, vocês pais, ou que convivem com amigos que têm criança, ou você adulto que fica muito tempo aí no computador e no celular, presta atenção para saber. E uma coisa também que a gente acabou falando rapidamente, mas é importante a gente dizer que aqui nessa unidade tem um equipamento aqui que depois os meninos da edição vão dar um jeito de mostrar, que é um equipamento que faz a medição, né, Fábio? Que ele faz essa personalização, ou seja, a lente da Milena não pode ser a mesma lente do Jean, porque o meu olho é diferente do seu. Então, por mais que o nosso grau seja parecido, a sua lente é para você e a minha lente é para mim. Então, explica um pouquinho desse aparelho também, Fábio, dessas medições que são feitas, porque é importante o pessoal saber. Entra de novo a história, né? Uma lente não é simplesmente um pedaço de plástico que tu coloca na frente, né? Com uma armação bonita ou não, né? A lente, ela tem centragens, como o Jean comentou há pouco, ela tem um centro óptico que precisa estar casado com o centro do seu olho. Isso é uma das medidas importantes que a gente precisa, e aí são os referenciais de altura e distância entre os olhos. Mas, além disso, cada pessoa tem uma anatomia diferente. Verdade. Então, tem uma distância entre a parte da frente do olho para a lente, que é diferente. Tem, devido à anatomia, às vezes o óculos fica um pouco mais assim ou um pouco mais reto, então é uma outra medida. Que também tudo precisa. Isso interfere na qualidade visual que a lente está te proporcionando. Então, uma personalização de uma lente não é simplesmente, como a gente está acostumado na maioria das óticas, uma canetinha, deixa eu lá e marcar o centro. Ok, isso é uma parcela, 10% do que precisaria para fins de uma personalização. E aí não tem jeito, você precisa de um equipamento que faça isso, né? O equipamento que a gente tem aqui, ele tira 7, 8 medidas, né, Jean? Diferentes, que são necessárias para uma confecção personalizada de uma lente que possa te proporcionar realmente a máxima da clareza, a máxima da nitidez, a máxima da performance que aquela lente pode dar. Que legal. Né? Não fazendo com ele, você também vai enxergar? Vai, mas 70%, 60% do que aquela lente pode te dar de conforto visual e de nitidez. Então a gente tem isso aqui também para poder fechar o pacote, né, de orientação e de escolha e de assistência perante a uma lente que você precisa. Que bacana, que bacana. E aqui, gente, nesse lugar lindo, como eu comentei que vocês estão conseguindo pegar um pouquinho, eu estou vendo tudo, também tem óculos de sol, tá? De marcas incríveis, renomadas aqui também. Então, quando eu usava óculos, né, de grau, eu queria personalizar os meus óculos de sol, porque, né, eu falava, eu não podia usar, e aí depois... Então, vocês vão encontrar aqui também marcas incríveis, né, Fábio, que venham tomar um cafezinho, porque é um lugar gostoso, é um lugar super agradável.
E eu quero agradecer aos meus convidados de hoje. Eles estavam nervosos, mas agora eles estão bem tranquilos. Relaxados. Porque eles sabem que aqui no podcast Histórias e Conexões a conversa, ela flui. E como eu disse no início desse nosso bate-papo, levar conhecimento, levar informação para as pessoas, isso é muito legal, é um dos motivos pelos quais eu mantenho esse podcast com esse time que está ali nos bastidores, que é um time incrível. Levar isso para as pessoas é muito bom e eu recebo vários feedbacks, então muito obrigada. Gente, o Jean não é daqui, tá? Ele veio de Curitiba, né? Só para bater esse papo aqui com a gente, para levar essas informações para todos vocês. Então, Jean, muito obrigada por se deslocar. Eu que agradeço a oportunidade. Desceu a serra e agora... Agora subir de novo. Amanhã é outro dia, começa tudo de novo. Isso aí. Parabéns pela sua missão, Obrigado. Parabéns por você ter tanta paixão no que você faz. Quando você fala, seus olhos brilham. Isso é essência. É paixão mesmo, é a gente viver ali o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente acredita. Que a sua missão dure aí por muitos e muitos, Amém. e muitos anos. Conte com Joinville, eu não sou daqui, mas já estou te dizendo, seja muito bem-vindo. Eu já me sinto me sinto muito bem aqui. uma joinvilense. Fábio, muito obrigada por abrir as portas desse espaço lindo. Deixa o convite para o pessoal vir aqui, tomar um café, conhecer dessas tecnologias que a gente falou. A gente falou aqui rapidamente, mas eu não tenho dúvida de quem vier aqui conversar com vocês, conversar com o seu time que faz esse atendimento, vai sair encantado. E que na hora que for escolher a sua lente, vai fazer a opção certa para o que ele precisa, com toda essa personalização e cuidado. Então, vou abrir o espaço aqui para você convidar a todos os telespectadores do podcast. Tá bom. Muito obrigado, Milena, pela oportunidade. Realmente, a gente gostaria de vê-los aqui dentro, conversar conosco, né? De trocar informações sobre lentes e não só lentes, né? Às vezes a gente falou tanto de lente, talvez vocês possam estar pensando que, então só vende lente aqui nas áreas do centro. Não, nós somos uma ótica, só que uma ótica especializada, Isso. uma ótica com todo um know-how realmente de lentes AIS. Então, venham nos conhecer, a gente está esperando vocês. Que legal. Muito obrigada por esse momento de vocês aqui. E, pessoal, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco, a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!